Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Napoleon Hill, Quem Convence, Enriquece. Capítulo 7, o Manual do Supervendedor. Este capítulo, por ele ser um pouco mais extenso, nós iremos dividi-lo em 6 sessões para não ficar um áudio tão grande. Então por isso, essa é a primeira parte. Seção 1, o vendedor em cima do palco. A ciência da arte de vender envolve princípios semelhantes àqueles que servem de base para uma peça de teatro de sucesso. A psicologia para cativar uma pessoa é muito parecida com a estratégia dos atores para cativar uma plateia. A peça de sucesso deve ter um ato inicial poderoso e um clímax, ou ato final, de cair o queixo. Se a peça não tem isso, será um fracasso. A abordagem do vendedor deve ser forte o suficiente para estabelecer confiança e despertar interesse. Se ele falhar no primeiro ato, vai ver que é muito difícil, se não impossível, efetuar a venda. A apresentação da venda pode ser fraca em vários trechos, do meio, sem ser fatal, para a transação desde a abertura e o final sejam fortes e instigantes. A encenação da arte científica de vender é igual a uma peça dramática em 3 atos. Atos 1. Interesse. Deve capturar a atenção e despertar o interesse da plateia. Isso é obtido neutralizando a mente do comprador potencial e estabelecendo a confiança. Atos 2. Desejo. Nesse estágio, deve-se desenvolver o enredo da apresentação. Mesmo que seja fraco, ainda pode vingar desde que o primeiro ato tenha tido força. A plateia será indulgente se o primeiro ato tiver gerado confiança suficiente para despertar a expectativa de um final forte. O desejo deve ser desenvolvido durante a apresentação do tema. Ato 3. A ação, aqui o objetivo tem de ser realizado. O fechamento deve ser impactante, independentemente do que aconteceu nos primeiros 2 atos. Ou a peça será um fracasso no terceiro ou último ato. A venda é concluída ou perdida. O fechamento só pode ser induzido mediante uma apresentação adequada nos 2 primeiros atos. Não é nem preciso sugerir que a pessoa que desempenha com sucesso os 3 atos da peça de vendas deve ter e usar a imaginação. Imaginação é a oficina da mente, onde o vendedor testa suas ideias, planos e imagens mentais para criar o desejo na mente do comprador potencial. Vendedores desprovidos de imaginação parecem barcos sem remos, dão voltas em círculos e terminam onde começaram, sem deixar qualquer intenção favorável. Só palavras não basta para vender. Palavras entremeadas com pensamentos que criam desejo é que vão vender. Muitos nunca aprendem a diferença entre palavreado sem fim e disparado com tiros de metralhadora e imagens cuidadosamente pintadas que atiçam a imaginação do cliente potencial. A única razão para se neutralizar a mente de cliente potencial é, claro, estabelecer confiança. Quando a confiança não é implantada na mente, não há como vender nada. Uma lição objetiva sobre a relação vendedor-cliente. Isso nos traz a uma das lições mais eficientes de técnicas de vendas já escritas, uma obra-prima de Shakespeare, o discurso de Marco Antônio no funeral de Júlio César. O trecho é incluído aqui como uma lição objetiva sobre a relação vendedor-cliente, pois abrange todos os pontos importantes citados nos capítulos anteriores. Talvez você tenha lido o discurso, mas instamos para que leia de novo, cuidadosa e atentamente. Aqui são apresentadas interpretações entre parênteses que devem ajudá-lo a extrair um novo significado do texto. O cenário do discurso de Marco Antônio é o seguinte: César está morto e Brutus, o assassino, é convocado para explicar à plebe romana reunida no fórum por que eliminou César. Imagine uma turba ululante que acredita que Brutus fez um ato nobre ao assassinar César. Brutus sobe ao púlpito e explica seus motivos para assassinar César.
confiante de que havia se saído bem, volta a seu lugar. Todo o seu comportamento é de extrema arrogância e de um homem que acredita que sua palavra será aceita sem questionamento. Marco Antônio sobe então ao púlpito. Sabendo que a multidão é antagonista, porque ele era amigo de César, em tom baixo e humilde, começa a falar. Marco Antônio, em nome de Brutus, venho a vocês. Quarto cidadão. O que ele diz de Brutus? Terceiro cidadão. Ele diz que, em nome de Brutus, vem a nós. Quarto cidadão. Melhor não falar mal de Brutus aqui. Primeiro cidadão. Esse César era um tirano. Terceiro cidadão. Isso é certo, somos abençoados por Roma ter se livrado dele. Segundo cidadão. Silêncio. Vamos ouvir o que Marco Antônio tem a dizer. Na frase de abertura de Marco Antônio, você pode observar seu método inteligente de neutralizar a mente dos ouvintes. Marco Antônio. Vocês, gentis romanos, tão gentis quanto uma gangue de rebeldes em uma assembleia sindicalista revolucionária. Todos. Silêncio, vamos ouvi-lo. Se Marco Antônio começasse seu discurso detonando Brutus, a história de Roma teria sido muito diferente. Marco Antônio. Amigos romanos, compatriotas, ouçam-me com atenção. Venho para enterrar César, não para o elogiar. Aliando-se como que ele sabia ser o estado de espírito dos ouvintes. O mal que os homens fazem sobrevive a eles. O bem com frequência é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César. O nobre Brutus disse-lhe que César era ambicioso. Se assim era uma falha grave, e penosa César pagou por ela. Aqui com a permissão de Brutus e dos demais, pois Brutus é um homem honrado, assim como todos eles são homens honrados, venho falar no funeral de César. Ele foi o meu amigo, fiel e justo comigo, mas Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Ele trouxe muitos prisioneiros para Roma, cujos resgates encheram os cofres públicos. Isso parecia ambição em César? Quando os pobres choravam, César chorava. A ambição deve ser feita de material mais rijo. Ainda assim, Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Todos vocês viram que nas Lupercais por 3 vezes presenteei-o com uma coroa real, que ele recusou 3 vezes. Isso era ambição? Ainda assim, Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus certamente é um homem honrado. Não falo para desaprovar o que Brutus falou, mas estou aqui para falar o que sei. Vocês todos os amaram certa vez, não sem motivos. O que impede de prantear por ele? Ó razão, fugistes para feras brutais, e os homens perderam o juízo. Perdoe-me, meu coração está no caixão com César, e devo parar até ele voltar para mim. Pare e observe. Nesse ponto, Marco Antônio faz uma pausa para dar à plateia oportunidade de discutir entre si, às pressas, suas declarações de abertura. O objetivo é observar o efeito que suas palavras estavam produzindo. Assim como um mestre em vendas sempre encoraja o comprador potencial em falar para saber o que ele tem em mente. Primeiro cidadão. Parece-me que há muito em suas palavras. Segundo cidadão. Caso se considere a questão acertadamente, César sofreu grande mal. Terceiro cidadão. Será, senhores? Temo que virão piores no lugar dele. Quarto cidadão. Notaram as palavras? Não aceitou a coroa, portanto, com certeza não era ambicioso. Primeiro cidadão. Se assim for, alguém há de pagar caro. Segundo cidadão. Pobre alma. Seus olhos estão vermelhos como brasas para chorar. Terceiro cidadão. Não existe em Roma homem mais nobre do que Marco Antônio. Quarto cidadão. Atenção, ele começou a falar de novo. Marco Antônio. Mas ontem a palavra de César podia contrariar o mundo. Agora ele ali jaz, e nem o mais pobre lhe presta reverência. Ó senhores, apelando à vaidade deles, se eu estivesse disposto a incitar motim e fúria
em seus corações e mentes. Deveria ofender Brutus e ofender Cássio, que todos vocês sabem que são homens honrados. Observe a frequência com que Marco Antônio repete o termo honrado, a sagacidade com que faz a primeira sugestão de que talvez Brutus e Cássio possam não ser tão honrados, quando a turba romana acredita que seja. Essa sugestão é manifestada nas palavras motim e fúria, que ele usa aqui pela primeira vez. Após a pausa, ele observa que a multidão está inclinando-se ao seu argumento. Observe com que cuidado ele sente o terreno e faz as palavras ajuntarem-se ao que ele sabe ser a disposição mental dos ouvintes. Marco Antônio. Não vou ofendê-los, prefiro ofender os mortos, ofender a mim e vocês, do que ofender homens tão honrados. Cristalizando a sugestão de ódio a Brutus e Cássios, ele então apela para a curiosidade da turba e começa a assentar a base para o clímax, um clímax que ele sabe conquistará a plebe, porque está chegando lá com tanta sagacidade que a turba acredita que a conclusão é dela. Marco Antônio. Mas aqui está um pergaminho com o selo de César. Encontrei-o em seus aposentos. É seu testamento. Deixe o povo apenas ouça o testamento, que perdoe-me, não pretendo ler. Aguçado pela curiosidade, fazendo a multidão acreditar que não pretende ler o testamento. E iriam beijar as feridas de César morto, e molhariam seus lenços em seu sangue sagrado. Sim, implorariam por um fio de cabelo dele, com lembrança, e ao morrer, citariam-no como testamento, deixando-o como um rico legado a seus descendentes. A natureza humana sempre deseja o que é difícil de conseguir ou aquilo de que está prestes a ser privada. Observe com quanta astúcia Marco Antônio desperta o interesse da turba e faz com que queira ouvir a leitura do testamento, preparando-o assim para ouvir com a mente aberta. Isso marca seu segundo passo no processo de neutralizar as mentes. Todos. O testamento, ouçamos o testamento de César. Marco Antônio. Tenham paciência, gentis amigos, não devo lê-lo. Não é bom que saibam o quanto César os amou. Vocês não são madeira, não são pedras, mas homens. E sendo homens, ao ouvir o testamento de César, isso irá inflamá-los. Exatamente o que ele deseja fazer. Fará com que fiquem loucos. É bom que não saiba que serão herdeiros dele, pois, se souberem, o que pode vir disso? Quarto cidadão. Leia o testamento, iremos ouvir, Marco Antônio. Você deve ler o testamento de César. Marco Antônio. Vocês serão pacientes? Ficarão calmos? Já me excedi ao falar a respeito disso. Temo ofender os homens honrados, cujos punhais esfaquearam César. Temo isso. Punhais? E esfaquearam? Sugere um assassino cruel. Observe a sagacidade com que Marco Antônio injeta essa sugestão no discurso e observe também a rapidez com que a turba capta o significado, porque sem que a multidão saiba, Marco Antônio cuidadosamente prepara suas mentes para receber a sugestão. Quarto cidadão. Eram traidores os homens honrados, todos. O testamento. Segundo cidadão. Eram vilões, assassinos. O testamento. Justamente o que Marco Antônio teria dito no início, mas ele sabia que teria um efeito mais desejável se plantasse o pensamento na mente da multidão e permitisse que ela mesma dissesse isso. Marco Antônio. Vocês irão me obrigar a ler o testamento? Então, façam um círculo em torno do corpo de César e deixe-me mostrar-lhe aquele que fez o testamento. Descerei, e vocês me darão permissão? Nesse momento, Brutus deveria ter começado a procurar por uma porta dos fundos para escapar. Todos. Desça! Segundo cidadão. Desça! Terceiro cidadão. Deem espaço para Marco Antônio, o nobilíssimo Marco Antônio. Marco Antônio. Não chegue tão perto de mim. Afastem-se. Ele sabia que tal ordem faria com que quisessem se aproximar, que era o que ele queria que fizesse. Todos. Para trás, deem espaço.
Marco Antônio. Se tem lágrimas, preparem-se para derramá-la agora. Vocês todos conhecem esse manto. Lembro da primeira vez em que César o colocou. Foi uma tarde de verão, em sua tenda, num dia em que derrotou os Nérvios. Vejam, neste ponto deslizou o punhal de Cássio. Veja que rasgão fez o invejoso Casca. Por aqui, o bem-amado Brutus o apunhalou. E quando retirou a lâmina amaldiçoada, observe como o sangue de César seguiu-a, como se correndo porta fora para certificar-se se era Brutus ou não que Rudente havia batido. Pois Brutus, como vocês sabem, era o anjo de César. Julguem, ó deuses, o quão carinhosamente César o amava. Esse foi o corte mais rude de todos. Pois quando o nobre César viu Brutus o apunhalar, a ingratidão mais forte que os braços do traidor deveras venceu, e então explodiu seu poderoso coração. E cobrindo o rosto com o seu manto, bem aos pés da estátua de Pompeu, enquanto o sangue escorria, o grande César caiu. Oh, que queda foi, meus compatriotas! Então eu, vocês e todos nós caímos, enquanto a traição sangrenta florescia sobre nós. Oh, agora vocês choram, e percebo que sentem a força da piedade. Essas são as gotas preciosas. Almas bondosas, porque choram ao olhar apenas a veste ferida de nosso César? Olhem aqui, aqui está ele, desfigurado como vem por traidores. Observe como Marco Antônio agora usa a palavra traidores livremente, porque sabe que está em harmonia com as mentes da turba romana. Primeiro cidadão. Ó espetáculo lamentável! Segundo cidadão. Ó dia desgraçado! Terceiro cidadão. Ó dia desgraçado! Primeiro cidadão. Ó visão mais sangrenta! Segundo cidadão. Vamos nos vingar! Fosse Brutus um homem sábio, em vez de presunçoso, essa altura estaria a muitos quilômetros desse cenário. Todos, vingança, já! Buscar, queimar, fogo, matar, assassinar. Não deixemos um traidor vivo. Aqui, Marco Antônio dá o próximo passo para a cristalização do frenesi da turba em ação. Mas, mestre em venda sagaz que é, não tenta forçar essa ação. Marco Antônio. Fiquem, compatriotas. Primeiro cidadão. Silêncio aqui. Ouçam o nobre Marco Antônio. Segundo cidadão. Nós o ouviremos, nós o seguiremos, nós morreremos com ele. A conclusão. Com essas palavras, Marco Antônio sabe que tem a turba do seu lado. Observe como ele tira vantagem desse momento psicológico, o momento em que todos os mestres em vendas esperam. Marco Antônio. Bons amigos, caros amigos, não me deixem incitá-los a um acesso tão súbito de motim. Os que cometeram esse ato tão honrados. Que aflições particulares eles têm? Ai de mim, não sei, que os levou a fazer isso. Eles são sábios e honrados e irão sem dúvida apresentar-lhes seus motivos. Não venham, amigos, roubar seus corações. Não sou orador como Brutus, mas, como todos vocês sabem, sou um homem simples, franco, que ama seu amigo. E isso sabem muito bem os que me deram permissão para publicar, para falar dele. Porque não tenho nem sagacidade, nem palavras, nem valor, nem ação, nem expressão, nem poder da palavra para agitar o sangue dos homens. Eu apenas falo sem rodeios, digo-lhes o que vocês sabem. Mostro-lhes as feridas do doce César, pobres, bocas mudas. Eu ordeno-as a falar por mim. Mas se eu fosse Brutus, e Brutus fosse Marco Antônio, aí, Marco Antônio, influaria o espírito de vocês e colocariam uma língua em cada ferida de César. Língua essas que deveriam morrer às pedras de Roma para sublevar um motim. Todos. Vamos nos amotinar, primeiro cidadão. Vamos queimar a casa de Brutus, terceiro cidadão. Vamos então, vamos atrás dos conspiradores, Marco Antônio. Ouçam-me, compatriotas, ouçam-me falar, todos. Silêncio, ouçam Marco Antônio, o nobilíssimo Marco Antônio. Marco Antônio. Por que, amigos, vocês vão fazer sabe-se lá o quê? Porque César merece assim o amor de vocês.
Ora, vocês não sabem. Devo lhes dizer então, vocês esqueceram do testamento que falei. Marco Antônio agora está pronto para jogar seu trunfo, pronto para atingir o clímax de sua venda. Observe quão bem ele agrupou suas sugestões, passo a passo, guardando até o fim a declaração mais importante, aquela com que contava para a ação. No grande campo das vendas e da oratória, muitos tentam chegar a esse ponto cedo demais. Tentam apressar a plateia ou o cliente potencial. Por isso, perdem o apelo. Todos. Grande verdade, o testamento. Vamos ficar e ouvir o testamento. Marco Antônio. Aqui está o testamento, com o selo de César. Para cada cidadão romano, para cada homem, ele dá 75 dracmas. Segundo cidadão. Nobilíssimo César, vingaremos a sua morte. Terceiro cidadão. Ó Régio César. Marco Antônio. Ouça-me com paciência. Todos. Silêncio, já. Marco Antônio. Além disso, ele deixou todos os seus passeios, seus bosques privados e pomares recém-plantados deste lado do Tibre. Deixou para vocês e para seus herdeiros, para sempre, prazeres comuns para passearem e se divertir. Aqui estava um César. Quando virá outro? Primeiro cidadão. Nunca, nunca. Venha, vamos, vamos. Queimaremos seu corpo no lugar sagrado e com a lenha incendiaremos as casas dos traidores. Peguem o corpo. Segundo cidadão. Busquem fogo. Terceiro cidadão. Arranquem os bancos. Quarto cidadão. Arranquem bancos, janelas e qualquer coisa. Esse foi o final de Brutus. Ele perdeu a causa porque lhe faltou personalidade e bom discernimento para apresentar seu argumento do ponto de vista da turba romana, como Marco Antônio fez. Essa atitude indica claramente que ele estava cheio de si, orgulhoso de seu ato. Todos nós conhecemos pessoas que se assemelham a Brutus nesse aspecto e, se observamos de perto, notamos que elas não realizam muitas coisas. Suponha que Marco Antônio tivesse subido no púlpito com atitude pernóstica e começando o seu discurso nesse tom. Agora deixe-me dizer a vocês, romanos, algo sobre este homem. Brutus, ele é um assassino, frio e... Ele não teria ido adiante, pois a turba o teria vaiado. Vendedor esperto e psicólogo prático que era, Marco Antônio apresentou o seu caso como se não parecesse ser ideia dele, mas da turba romana. Observe como Marco Antônio enfatizou a atitude, vocês, e não eu. E observe, por favor, com o mesmo ponto enfatizado ao longo de todo o livro. Shakespeare foi um gênio no mapeamento da psicologia humana. Todas as suas obras baseiam-se no conhecimento infalível da mente humana. Ao longo do discurso de Marco Antônio, você observa o cuidado com que ele assumiu a atitude, vocês. Tamanho cuidado que a turba romana, tenho certeza de que a decisão era dela. Devemos chamar a sua atenção, entretanto, para o fato de que o apelo de Marco Antônio ao alto interesse da multidão romana foi do tipo astuto e baseado na dissimulação, algo de que homens desonestos muitas vezes fazem uso ao apelar para a estupidez e a avareza da sua vítima. Embora Marco Antônio evidencie grande autocontrole, assumindo em relação a Brutus uma atitude que não era real, é óbvio que seu apelo inteiro se baseia no conhecimento de como influenciar a mente da turba romana com bajulação. Bajulação que não é sincera, pode ser muito perigosa e é facilmente detectável. Bajulação é uma coisa negativa, mata a verdade que se deseja transmitir. Foi o entusiasmo positivo utilizado por Marco Antônio que lhe conferiu poder de persuasão. Nunca se esqueça do entusiasmo. Veja como um amigo meu graduado na ciência da realização pessoal compreende e aplica um dos princípios mais importantes do poder da persuasão. A importância do entusiasmo é o título de um ensaio de Robert Schwalbe, advogado de Nova York e exemplo bem-sucedido do entusiasmo e da definição de objetivo. Diz ele: o auge da advocacia é a arte do advogado de tribunal.
Em busca dessa arte, milhares e milhares de livros foram escritos por especialistas em direito. E sempre que os advogados se reúnem, levanta-se a questão: de que um advogado de tribunal precisa para atingir o ápice do sucesso? A resposta é sempre a mesma: preparo. Bem, isso é fato. Você tem que estar preparado. Hoje em dia, até para cozinhar um ovo você tem que estar preparado. Mas não será necessário um outro ingrediente além do preparo para o sucesso dessa arte? A resposta é o entusiasmo. O que é exatamente o entusiasmo? O dicionário diz que entusiasmo é uma forte ativação dos sentimentos em nome de uma causa ou assunto. Um homem entusiasmado é ardoroso e cheio de imaginação, livre de dúvidas ou medo. Tem poder interior, controle sobre os sentidos, eletriza os ouvintes com seu entusiasmo. O entusiasmo por uma causa é contagiante e infeccioso. O entusiasmo vem de dentro, é magnético. Do nosso ponto de vista, os princípios e as leis são sempre os mesmos em todas as situações. Se você é capaz de convencer um júri da justeza da sua causa, mantendo o entusiasmo mesmo nessa situação tão difícil, com que facilidade isso pode ser aplicado em outras áreas da vida? Entusiasmo e desinteresse são igualmente contagiantes. A escolha é sua. O que falamos aqui refere-se às leis universais. Não descobrimos essas leis, elas sempre existiram. Descobrimos nós mesmos. Não revelamos essas leis, revelamos a nós mesmos. Essas leis universais estão disponíveis para todo mundo. Desenvolva o entusiasmo e ponha as leis a funcionar. Não se poderia fazer comentário melhor sobre o caráter de alguém do que o contido nessas palavras. Elas foram escritas por um homem que, em toda a carreira, pôs essas leis universais para funcionar. E aqui fim da primeira sessão do capítulo 7. E a próxima sessão é a sessão de número 2 com o título Um Guia para o Supervendedor. Espero que tenha gostado. Lembre de compartilhar, mandar para aquele seu amigo ou amiga e até o próximo e fiquem com Deus.